Shalom, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito da fé. A Bíblia fala lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E assim, dessa maneira, a Bíblia traz uma definição. A fé é a certeza das coisas que se esperam. E quem espera, aqui nessa definição, está esperando em Deus. Portanto, quem para de esperar está desesperando. O contrário da fé é o desespero. Aquele que desespera perdeu completamente a fé. Quando você vai estudar sobre fé na antropologia, por exemplo, você recebe a informação de que não há no mundo nenhum povo, nenhuma aldeia, nenhum país, nenhum grupo étnico que não tenha fé. A fé ela é dividida entre natural e sobrenatural. E essa fé que é encontrada no mundo inteirinho é a fé sobrenatural. Todos os povos creem de forma sobrenatural em algum Deus, com letra D maiúscula ou com letra D minúscula. Não existe um povo ateu, existem pessoas que recusam crer e se autodeclaram ateus, mas não existe um povo predominantemente ateu. Eu acho isso muito interessante porque mostra que a fé natural ou a falta, a ausência total de fé é exceção, não é regra. A regra é a fé sobrenatural em todos os povos. E o que é a fé natural? A fé natural é a fé que a gente tem, por exemplo, para subir uma escada e crer que a escada não vai cair, para andar sobre uma ponte crendo que a ponte não vai desabar, porque ela foi bem construída, para subir até a cobertura de um edifício, crendo que aquele edifício não vai desabar. É a fé contida em alguma informação que faz com que você, por exemplo, use algo sabendo que vai dar certo mesmo sem ninguém ter contado aquilo para você. Quando você vai procurar definição de fé no dicionário, tem uma definição muito interessante. Diz assim: a fé é a adesão incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar verdade sem qualquer tipo de prova, devido à confiança que deposita na ideia ou na fonte que transmitiu essa ideia. É muito parecida com a definição de Hebreus. Você crê que é verdade porque você considera verdade, você não coloca dúvida na fonte que transmitiu. A pessoa que falou para você é uma pessoa que tem credibilidade. E a fé cristã vem, conforme a palavra diz lá em Romanos 10, versículo 17, vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós cremos na fé cristã, nós cremos porque Deus inspirou, por meio do seu Espírito Santo, a palavra que nós temos, que é a Bíblia, e nós cremos, ponto final, sem que ninguém venha dar uma prova, uma comprovação de que aquilo seja verdadeiro. A palavra ela se sustenta por ela mesma e nos enche de fé. Quando você vai estudar a fé sobrenatural, você percebe que a fé sobrenatural ela pode estar também subdividida em algumas categorias. A primeira categoria que a fé sobrenatural é dividida ela pode ser uma fé viva, que está relatada lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, ou uma fé morta, que está relatada lá em Tiago, capítulo 2, versículo 14. A fé viva é uma fé operante, é uma fé que faz, que realiza, que põe a mão na massa, porque crê. A fé morta é a fé sem obras, é a fé da boca para fora. Ela também é entendida como uma fé fingida ou uma fé hipócrita. É a fé que é considerada uma fé intelectual. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5, a Bíblia fala que
aquele que declara da boca para fora, porque tem um conhecimento histórico ou está apoiado em sabedoria humana, tem esse tipo de fé. A fé hipócrita, a fé inoperante, a fé fingida. A fé, ela pode crescer se ela for alimentada, e o alimento é a palavra. A gente ouve a palavra desce ao nosso coração e alimenta a nossa fé, ou a fé pode naufragar. O naufrágio da fé tem um texto lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19, que fala a respeito disso, que a fé naufragou. O que é naufragar? Naufragar é um barco afundar e a pessoa morrer sufocada, morrer afogada. E essa palavra sufocamento, ela tem a sua origem lá no grego, que dá a origem à palavra ansiedade. Olha só que coisa interessante. Então, quando a ansiedade vem sobre a fé, ela sufoca a fé e pode provocar a morte da fé, né? Assim como a fé cresce, ela pode diminuir, assim como a fé é viva e pode continuar vivendo e crescendo, ela pode simplesmente morrer naufragada. Quando a Bíblia vai falar sobre outros tipos de fé, lá em Lucas capítulo 8, versículo 13, a Bíblia fala da fé temporária. É uma fé que, quando o Senhor Jesus comenta sobre essa fé, ele está falando sobre a semeadura em vários tipos de terra, você se lembra desse texto, e ele fala que existe uma semente, né, a semente boa, que é lançada numa terra, que embaixo dessa terra tem pedras, e quando a semente começa a brotar e as raízes começam a crescer, elas encontram essas pedras, essas rochas e morrem. E essa fé, ela é desviada por causa da tentação. As pessoas se desviam do caminho, se desviam do resultado da semente, que é a palavra de Deus, porque são tentadas nesse momento. A fé é uma fé temporária. Teve fé por um tempo, mas depois a tentação fez com que a pessoa caísse e jogasse a fé fora. A Bíblia nos ensina que o diabo ele nos tenta, enquanto Deus nos prova. Há uma diferença entre tentação e provação. E essa tentação vem para provar a fé. E, infelizmente, quando a pessoa sucumbe, ela se desvia e perde completamente a fé. A fé temporária, ela acaba sendo uma fé nula. A Bíblia também fala a respeito de uma fé pequena. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 30, o Senhor Jesus fala assim, homens de pouca fé. Nesse texto, ele está falando sobre ansiedade. Pessoas ansiosas, que estão ansiosas pelas coisas, e que quando não vem essas coisas acontecendo, coisas materiais, o texto fala exclusivamente sobre cuidados materiais, de coisas terrenas, vem uma ansiedade sobre a pessoa e vai sufocando e a fé vai ficando cada vez menor. Num outro texto, também em Mateus capítulo 8, versículo 26, o Senhor Jesus também repreende os seus discípulos, falando que eles são homens de pequena fé, no meio de uma tempestade, onde o Senhor Jesus começa a viagem, né, nesse barquinho, falando assim, vamos entrar todo mundo aqui nesse barquinho que nós vamos para outra margem, ou seja, ele apontou uma direção, ele disse onde é que a turma ia chegar. No meio desse processo acontece uma tempestade e o pessoal acha que vai morrer ali naquela hora. E o Senhor Jesus está cansado, então ele está dormindo, e o pessoal tenta resolver e acaba acordando e falando, a gente vai morrer, você não liga para isso? Aí o Senhor Jesus repreende a tempestade e também repreende, né, exorta os seus discípulos, dizendo que eles são homens de pequena fé, que eles têm fé, mas é muito pequena, porque o que ele havia dito é que eles iam chegar do outro lado, assim como quando Deus nos promete em sua palavra, de Gênesis a Apocalipse, faz inúmeras promessas, e aí a gente acha que na primeira tempestade a gente vai morrer naquela tempestade e Deus não vai cumprir a sua promessa. Lá em Marcos capítulo 9, versículo 24, a Bíblia fala a respeito de um outro tipo de fé, a fé ausente. Nesse texto, um homem pede para o Senhor Jesus curar o filho dele que está terrivelmente endemoniado. E aí ele fala, se você pode fazer alguma coisa? Aí o Senhor Jesus fala assim, se podes? Como é que é?
Você está lançando sobre mim essa responsabilidade? Tudo é possível ao que crê. Então o Senhor Jesus está jogando bem na cara desse pai. Quem não tem fé aqui, meu irmão, é você. Não está acontecendo porque você não está crendo. E aí o homem admite, porque antes ele estava querendo transferir a responsabilidade da fé dele para o Senhor Jesus, e Jesus não aceita essa transferência de responsabilidade, viu, crente? Então, o crente tem que estar cheio de fé, o crente tem que se alimentar na palavra para que ele venha a ter essa fé operante, que opera sinais, que opera maravilhas, que opera crescimento, que opera firmeza, que opera lealdade, fidelidade, verdade. Você tem que se alimentar na palavra para que essa fé venha se tornar robusta e não lançar essa responsabilidade, por exemplo, para a oração do teu pastor. A oração do meu pastor é fraca, por isso não aconteceu. A igreja que eu congrego é fraca, por isso que não aconteceu. O Senhor Jesus já nos ensinou. A responsabilidade é tua, porque tudo é possível àquele que crê. E aí o Senhor Jesus não aceita essa transferência de responsabilidade. Um outro texto que fala de fé ausente é lá em Lucas, capítulo 8, versículo 25, que Jesus fala, onde está a fé de vocês? Ou seja, cadê que ela se ausentou nesse momento? É uma outra versão daquele texto que a gente acabou de estudar sobre o barquinho e a tempestade. Lucas conta esse episódio, mas no final do episódio o Senhor Jesus pergunta, onde é que está a fé de vocês? Né? Bom, existe um tipo de fé que é a fé inversionista, e essa fé é muito comum, digamos, na nossa geração. A fé inversionista, ela coloca Deus e o Senhor Jesus e o Espírito Santo como um servente, como um serviçal, como uma pessoa que trabalha no balcão de uma padaria e você exige, pede algo, quero isto agora, e Deus tem que entregar na hora que você pediu. É a fé que se esquece dos atributos exclusivos de Deus. Esquece, por exemplo, que Deus é soberano, que Deus é onipresente, onipotente, onisciente, que Deus é eterno, que Deus tem seu poder infinito. E aí a pessoa quer já, quer agora e exige de Deus. Eu já ouvi até o termo, põe Deus na parede. Isso não existe, colocar o Deus na parede. Ele é soberano, ele manda e a gente obedece, não é o contrário. Ele não é garçom da gente, garçom de bênção. Quando nós buscamos a Deus, quando buscamos o reino de Deus em primeiro lugar em nossa vida, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Mas nós não são acrescentadas porque nós exigimos, vai ter que fazer agora. Não existe isso. Essa fé é uma fé que inverte a posição, a fé inversionista. Coloca o homem como soberano e Deus como um funcionário do homem. Completamente fora essa fé. Agora, vamos falar da fé boa, né? Porque a gente já apanhou bastante. A fé boa é a fé que tem Cristo em seu centro. A gente chama de fé cristocêntrica. É a fé que o Senhor Jesus, ele está dentro de todas as situações e que todas as situações serão utilizadas para engrandecer o nome dele. Como, por exemplo, quando Lázaro morreu. Por que Lázaro morreu? Para que o nome de Deus fosse glorificado. Por que que o cego era cego de nascença? Para que o nome de Deus seja glorificado. Por que que aquele homem estava 38 anos à beira do tanque de Betesda esperando para ser curado? Para que o nome de Deus fosse glorificado. Então, a fé cristocêntrica, ela entende que tudo que nós estamos passando será utilizado para a glória de Deus, porque a Bíblia diz assim, por exemplo, lá em Atos capítulo 3, versículo 16, o propósito central de tudo que está acontecendo é Jesus, não somos nós, né? Inclusive, o assunto central da Bíblia de Gênesis a Apocalipse é o Senhor Jesus. E tudo que acontece na vida dos seus servos, dos seus discípulos, que somos nós, tem o Senhor Jesus no centro da situação.
Ele é o centro de todas as atenções e tudo está voltado para ele. Lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 54, fala de uma situação que, mesmo você não vivendo a situação que você considera ideal, não está acontecendo exatamente aquilo que você gostaria que estivesse acontecendo. Ainda assim, o Senhor Jesus está sendo exaltado. A Bíblia também fala a respeito de uma fé chamada fé salvadora. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 52, a respeito do Bartimeu. A fé salvou Bartimeu. A fé salvou a mulher pecadora que banhou os pés do Senhor Jesus com suas lágrimas e secou com seus cabelos. A fé salvou a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia também fala sobre a fé firme, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 5. Na situação ideal ou não, a fé se sustenta, a fé se estabelece. Fala da fé obediente, lá em Romanos 1, capítulo 1, versículo 5, que o Paulo está pregando para os gentios, obedecendo à fé. Em Atos 6, versículo 7, os sacerdotes judeus obedeciam à pregação da palavra, ou seja, eles eram judeus, mas quando eles ouviram a palavra de Deus sendo pregada, sendo revelada como o Jesus sendo o Cristo, eles começaram a obedecer, mesmo sendo sacerdotes eram saduceus, né? Judeus saduceus, eles começaram a obedecer, eles se converteram à fé contida naquela palavra. Fala a respeito da fé mútua também, lá em Romanos 1, versículo 12, a fé que eu e você temos juntos e um apoia o outro. Quando você vai ler a palavra fé no Antigo Testamento, você encontra essa palavra uma única vez. No Antigo Testamento inteirinho só fala a palavra fé, traduzida na língua portuguesa uma vez só, que é lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, aquele texto que você conhece muito bem, que diz assim: o justo viverá pela fé. Esse texto ele é repetido por Paulo lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17. E essa palavra fé, quando ela é traduzida para a língua hebraica, ela é falada emuná. Então, pronuncia-se emuná, a fé em hebraico. Essa palavra é traduzida para português somente em Abacuque, como fé. Mas a palavra emuná acontece muitas vezes no Antigo Testamento, mas ela tem outros sentidos. Ela tem o sentido, por exemplo, de firmeza, fidelidade, estabilidade, lealdade e verdade. Por exemplo, lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, a Bíblia fala nesse versículo que Deus é a verdade ou Deus é a fidelidade. Deus é emuná, ou seja, Deus é fé. Ok? Lá em 1 Samuel 26, 23, a palavra lealdade é emuná. Lá em Salmo 37, versículo 3, a palavra verdade é emuná. Lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 22, a palavra fielmente é emuná, que confirma que fé é fidelidade, firmeza, estabilidade, lealdade, verdade. O justo viverá pela sua firmeza. O justo viverá pela fidelidade. O justo viverá pela estabilidade. O justo viverá pela lealdade. Algo que faz contraponto com a fé é a suposição, e nós estudamos isso hoje. Lá em Atos capítulo 16, versículo 27 e 28, fala que o centurião, supondo que Paulo, Silas e todos os encarcerados tinham fugido na hora do terremoto, ele iria se matar. E aí Paulo fala, não te faças nenhum mal, porque ele estava supondo algo. Entenda a diferença entre suposição e fé. Porque ele estava supondo algo, ele ia tirar a própria vida. Quantas vezes nós deixamos a fé de lado, deixamos a fé na palavra, deixamos a fé nas palavras que o Senhor Jesus nos ensinou e começamos a supor coisas. Supor que Deus nos esqueceu, supor que não vai dar mais certo, supor que é o fim da linha, supor que não tem mais nada para nós. E o nosso Deus, ele está quebrando isso através da força contida na palavra dele no dia chamado hoje na sua vida. Deixe para lá as suposições. A suposição faz você se matar.
A suposição faz você querer se matar, querer matar a promessa, querer matar a palavra de Deus dentro de você, querer matar tudo aquilo que entrou pelo seu ouvido da palavra verdadeira. A suposição faz você querer matar a verdade. A suposição é um sofisma. Sofisma é uma mentira muito bem contada. E nossa fé, ela está embasada na verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Verdade soberana, verdade sobrenatural. Nossa fé é uma fé sobrenatural, totalmente embasada na verdade, que é a palavra de Deus. E do jeitinho que Deus falou, é dessa maneira que vai acontecer. Receba essa palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus.